nosso Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque é grande o nosso privilégio de podermos estar aqui, Senhor, na tua presença. Nós te louvamos por tudo o que já tem acontecido neste dia, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui para adorar-te, para louvar-te, para declarar quão grande tu és. Tu és um Deus forte, tu és um Deus poderoso que reina em poder. E nós louvamos o teu nome. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o Senhor que faz milagres. Amém? Ele é o Senhor que fez milagres no passado, mas é o Senhor que ainda faz milagres hoje e que ainda fará. Amém? Enquanto vivemos nesta dispensação, na dispensação da graça de Deus, o Senhor irá continuar a agir connosco da mesma forma. Amém? Ele irá continuar a ser fiel a si próprio. Ele não muda. Nós mudamos, mas Ele não muda. Ele é o grande eu sou. Aleluia. Vamos louvá-lo nesta tarde. Aleluia. Nosso Deus, Ele é grande, Ele é forte, Ele tem todo o poder. Aleluia. Louvamos o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, bruto,
Vamos abrir nossas Bíblias e vamos concluir este assunto, este tema que temos estado a meditar. Bênção do Senhor sobre a nossa vida. Deus quer a nossa bênção. Amém? Provérbios capítulo 3. Vamos recordar todos estes versículos do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. E hoje iremos falar em dois pontos também, são os últimos dois, que é o verso 9, 10, 11 e 12, mas vamos ler todo o texto. Amém. Aqui a palavra do Senhor começa, o Senhor a falar connosco como filhos, o pai tratando os seus filhos. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes, não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e aparta-te do mal, e será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as premissas de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem tenha nojo da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Hoje iremos falar de bênçãos materiais e a bênção também da correção do Senhor. Amém? Ele é pai e como pais nós temos o dever de educar os nossos filhos, né? Educação também é correção, né? Educação é correção também. Aliás, nos exercícios da escola, né, é feito o ensino e depois é feita a correção, né? E a correção tem o objetivo de perceber onde é que estamos falhando, onde é que estamos equivocados. Às vezes estamos equivocados, estamos com uma ideia errada e estamos fazendo errado porque não percebemos. A correção muitas vezes serve para despertarmos e entendermos melhor o princípio e o desejo de Deus. Porque a bênção que o Senhor quer para nós é a sua bênção, né? Recapitulando um bocadinho aquilo que falamos as últimas duas vezes, né? Deus começa falando da importância de nós termos os princípios da palavra do Senhor no nosso coração. Não negligenciarmos, não deixarmos a palavra de Deus, não nos esquecermos daquilo do princípio. Aliás, aquele que o próprio Senhor Jesus disse que aquele que ouve e não guarda, né? Aquele que ouve e não pratica é semelhante à pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Né? O mais pequeno problema que vem lá vai tudo embora, né? Mas aquele que ouve, né? Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos. Ouvir e aplicar. Ouvir e aplicar. Né? Vem problemas, vem dificuldades, mas vai ficar, vai permanecer e vamos em frente. Né? Quando o vendaval vem nas casas, no inverno, né? Pode acontecer até voar uma telha, né? Pode acontecer, mas uma casa bem sólida fica ali, permanece. Agora, uma casa, né, que está sobre a areia, né, lá vai, né, com muita facilidade. Então vamos permanecer. Depois, o Senhor deseja de cada um de nós sejamos pessoas fiéis, pessoas benignas, porque o nosso Deus é benigno, Ele é fiel. Ele deseja que nós possamos ter atenção, que o nosso coração é enganoso, né? Confia, verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento, porque o coração do homem, o nosso coração é enganoso, né? O próprio David, ele teve essa própria experiência, né? Quando ele ele era um coração era um coração malandro, né? Mas ele era muito emocional. Muitas vezes deixava-se
influenciar. Mas quando ele se firmava, né, diz que era um homem segundo o coração de Deus. Né? Porque quando ele queria em si, também se fazia o propósito de seguir o Senhor, mas os dias em que ele vacilava, os dias em que ele né, desleixava um bocadinho, né, as coisas lá iam. Mas cabe a cada um de nós. Olha, não fiques tão firme que já és crente há muitos anos, que já sabes que és muito forte, isto e aquilo, mas confia do Senhor. Faz do Senhor, na verdade, faz do Senhor o teu guia, faz do Senhor e da sua palavra, né, a tua bússola, podemos dizer assim, para o teu caminho. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Deus não está só connosco na casa de oração. Deus está lá fora, Deus está... Olha, em todos os lados, lembra-te que Ele está lá. Ele está em todos os lados. Deus é onipresente, né? Mas será que Ele quer que nós estejamos em todos os lados? Aí é que está a questão, né? Deus está em todo lado. E em todo lado a gente pode pedir ajuda a Ele, que Ele está disponível para nos ajudar. Mas, então, é importante. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, diz o verso 7, né? Tema o Senhor e aparta-te do mal. Temer a Deus e deixar apartar-nos de situações ou de lugares em que nós estamos em risco, né? Situações que nós próprios pomos a nossa vida e a nossa alma em risco. Quando nós tememos o Senhor e apartamos do mal, diz o verso 8, então isso é remédio, né? será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Nós até vamos... muitas vezes nós próprios prejudicamos o nosso próprio corpo, né? E não podemos esquecer que ele é templo de Deus, é templo do Espírito Santo, né? Muitas vezes prejudicamos a nossa própria saúde. Quando nós tememos o Senhor, vamos cuidar melhor também do nosso corpo, amém? Porque ele é templo de Deus, né? Então, quando nós tememos a Deus, então até o nosso corpo fica mais vigoroso. Diz, então será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Medula para os ossos, né? Força, né? Está lá a força, a solidez está lá para a nossa vida. Agora vamos entrar em dois temas que são importantes. Deus quer a nossa bênção, amém? Em todos os aspectos, né? Como eu disse, bênção material, né? E de alguma forma, como um pai, ele também usa a disciplina, amém? Para o nosso bem. Temos que pensar exatamente isso. Aliás, David, ele mais à frente, porque ele meteu-se em muitos atalhos, né? Mas quando ele caía em si, ele foi capaz de fazer esta grande declaração: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele percebeu, opa, se não fosse o Senhor, né? Se não fosse o Senhor a corrigir, onde eu estaria hoje, né? O Senhor ajudava ele a pôr alguns travões nele próprio, ter autodisciplina. E já vamos falar da autodisciplina. Mas vamos então ver primeiramente o versículo 9 e vamos aqui pensar um bocadinho. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Ok? Vamos falar nesta área, exatamente. Ok, já lá vamos. Ok. Amém. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Para já vamos ficar por aqui. Então, o cristão e a área financeira. Precisamos do ensino equilibrado sobre este assunto, né? Mas ele é um assunto que encerra uma verdade bíblica. Amém? Deus deseja que nós possamos honrá-lo em todas as áreas da nossa vida, seja elas quais for, né? Há um corinho que diz: meu coração, corpo, alma e espírito, né? Pertencem a Deus, né? O nosso corpo, alma e espírito pertencem a Deus. Aliás, não é somente o corpo, alma e espírito, todo o nosso ser, né? E aquilo que Ele põe nas nossas mãos, nós somos simplesmente mordomos ou administradores. Deus dá-nos o privilégio. Amém? Deus deseja que nós, na verdade, possamos ser abençoados e honrá-lo também, honrar o Senhor também nesta área. Mateus 6, 33, tem aquele grande princípio. Deus em primeiro lugar. Buscai, e está falando ali das preocupações. Como é que vai ser o dia da manhã? Né?
Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que eu vou ter dinheiro para comprar uns sapatos novos? Né? Será que eu vou ter dinheiro para comprar 1 quilo de carne de vaca? O preço que ela está? Como é que é? Ele diz assim simplesmente, né? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ponham Deus em primeiro lugar, que Ele vai cuidar de vocês. Ponham Deus em primeiro lugar. Amém? E quando o Senhor é colocado em primeiro lugar, Ele promete abençoar-nos em todas as áreas da nossa vida, na família, em todas as áreas, na saúde, inclusive também na área financeira. Alguns dizem que são pobres porque Deus quer que eles sejam pobres, né? São fatalistas, é o que eu chamo, né? Não, há pessoas assim, por exemplo, se você falar com um árabe não, mas um muçulmano, né? Eles são fatalistas, né? Aconteceu, era porque tinha que acontecer, né? A pessoa é pobre, mas também com pessoas que estão chegando até nós, de cultura asiática, hindu, etc., eles também têm esta questão fatalista. Tu nasces nesta casta e vais ser, olha, a tua família vai ser sempre limpar as ruas ou servir, né? Por exemplo, temos a família o Karki, né? O Ayuf. É uma casta. Os Karkis são uma casta. O que é que são os Karkis? Os Karkis eram todos cozinheiros dos nobres, né? Eram todos servos, né? Do rei e dos nobres, da corte. Portanto, a família do Ayuf, né? Os Karkis, todos os antepassados dele tinham esta casta de servir, né? A família real, né? Como cozinheiros, né? Os Karkis, né? O outro é o Schumacher, né? Coitadinho do Schumacher, mas esse também, mas isso é uma à parte, eram os sapateiros lá da Alemanha, né? Mas isso não tem nada a ver com as castas. Bem, essa foi só uma à parte, uma brincadeira. Mas entre nós, há pessoas que aliás, a riqueza e a pobreza muitas vezes estão ligadas com perspectivas culturais. A riqueza e a pobreza muitas vezes estão ligadas a perspectivas culturais. Na cultura católica, cristã católica, a prosperidade financeira é vista de uma forma muito má. Está ligada ao pecado da idolatria, né? E da cobiça, né? Bem, calma aí. Sim, a Bíblia fala-nos sobre isso. A Bíblia fala-nos, né? Por exemplo, 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, a questão está, o que é o dinheiro para nós ou o que é que são os bens materiais para nós? A questão está aí, né? É verdade que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Quando os bens materiais são o senhor da nossa vida, agora, quando nós aprendemos que os bens materiais são nossos servos, esta é a perspectiva cristã sadia. Deus põe bens materiais na nossa mão para nos servirem e para nós podermos servir. Amém? Esta é a perspectiva bíblica. Sim, o amor aos bens materiais pode ocupar o lugar de Deus. Então precisamos ter as prioridades certas, né? Por exemplo, os menonitas. Fiquei muito... Aliás, vou ser abençoado para o ano pelos menonitas. É uma dominação. Eles são calvinistas, essencialmente são alemães e russos, né? E os menonitas, eles foram um bocado perseguidos, os evangélicos menonitas, estamos a dizer, na Rússia e um bocadinho também na Segunda Guerra Mundial pelo Hitler. Então muitos fugiram para a América Latina, para o sul do Brasil, para o Uruguai, para os Estados Unidos, né? Mas até já antes, né? Mas os menonitas, eles são pessoas que, por exemplo, nos Estados Unidos, ou quer na América Latina, no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina ou no Uruguai, eles têm grandes empresas de laticínios, por exemplo, assim, de queijo, por aí fora, né? Por exemplo, na América há uma grande marca que é a Kraft, e até tem alguns produtos em Portugal, mas na América é muito forte. A Kraft é uma empresa menonita, né? A Kraft. Por exemplo, ou os Quakers, que até existe a marca Quaker, os Quakers, né? Irmãos,
foram pessoas que usaram grande parte, né? Usam grande parte do seu lucro para abençoar a obra de Deus, né? Nós, pronto, tivemos com um grupo de irmãos menonitas e eles estão abençoando no Brasil, até muitas vezes no lugar interior, estão abençoando muitas vezes pastores que estão desgastados fisicamente. Eles preparam 2 ou 3 vezes por ano, quer dizer, só acaba esse pastor e a família uma vez por ano, né? Ir a um retiro espiritual, eles pagam 90% da estadia no hotel, né? Estão abençoando novas missões, trabalhos sociais, tudo isso. Irmãos, porque eles dizem, não, Deus nos abençoou, Deus faz prosperar as nossas fábricas, Deus faz-nos prosperar e nós, na verdade, estamos usando o lucro para abençoar, né, os desfavorecidos, para abençoar a obra de Deus, né? Por exemplo, todos nós conhecemos, ou já ouvimos falar, uns mais, outros menos, do William Colgate, né? Todos nós, a marca pasta de dentes, dentífico, né? Então diz que Deus o abençoou tanto no início, já não estamos a falar da empresa agora, que já não tem nada a ver com o princípio, mas no início, Deus abençoou tanto o Colgate que ele simplesmente dava 90% para a obra de Deus e os dos 10% nele conseguia gastar, né? Dava para ele abençoar a família dos 10%. Ou, por exemplo, o Rockefeller também Batista, hoje os descendentes evoluíram muito para a maçonaria, outro tipo de situação, mas no início o Rockefeller, né, o John Rockefeller, ele abençoou muito a obra de Deus, né? E ele na América tinha muitas empresas, Standard Oil, todas aquelas empresas de petrolíferas. Aliás, o próprio Billy Graham foi muito, ainda hoje, muitos patrocinadores da Associação Billy Graham são exatamente pessoas empresárias. Porquê? Porque Deus abençoa-os e eles abençoam. Vamos lá ver assim. Amém? E Deus vai continuando a abençoar, porque Deus cumpre a sua palavra. Amém? Então, a nossa parte, voltando a Provérbios 6, né? Aliás, voltando um bocadinho atrás, ainda antes de falar aqui no... pois. Ok. A nossa parte é não ficar de braços cruzados. Né? Não pain, não gain. Diz assim, quem não trabalha, né? Olha, aliás, a Bíblia diz, quem não trabalha não come. Mas a verdade é esta. O princípio, Deus quer que nós possamos ser produtivos. Amém? Então, vai ter com a formiguinha ou preguiçoso. As coisas não caem do céu. Amém? Claro, uma necessidade, alguém que está doente, uma situação, aí está, estamos aí para nos ajudar e apoiar uns aos outros. Mas o princípio, né? Sabe, quando o Senhor... aliás, nós vemos lá no Jardim do Éden, quando o Adão começou a trabalhar, ele começou a trabalhar não depois do pecado. Porque ele, antes da calamidade do pecado, diz que ele já trabalhava. Era mais tipo supervisor, né? Era mais um supervisor. Diz que ele guardava o jardim, né? Porque o trabalho honra o ser humano. Amém? O trabalho faz com que a pessoa se realizada, né? Eu acredito que todos nós que aqui estamos, quando fazemos uma tarefa e a coisa até correu bem, a gente ficamos tão orgulhosos. Ficou bonito, ficou. Às vezes não falhou, para a próxima vai ficar melhor, né? Porquê? Porque o trabalho realiza, né? Aliás, então vai ter com a formiguinha ao preguiçoso, né? Para aqueles que tinham uma vida destroçada, mas o Senhor alterou a sua vida, né? Porque o Senhor muda vidas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas da velha vida, aquilo que furtava diz, não furte mais, né? Aquilo que era amigo da facilidade, tirar do outro para viver à grande, não. Aquilo que era amigo do cheque em nome do outro. Já, infelizmente, conheci uma pessoa, mas que se veio-se a converter, que era especialista em passar cheques falsos. Mas converteu-se, né? Converteu-se. E já tinha umas dívidas, uns calotes aí por aí fora, mas converteu-se e o Senhor até o ajudou, porque ele percebeu que o em si
e tinha passado um cheque em nome de uma pessoa lá, numa terrazita lá, e assim, um dia, ele pensou, um dia foi, ele era aluno do Instituto Bíblico, e um dia foi lá fazer uma reportagem para a televisão, para o programa Caminhos, foram lá ao Instituto, e ele pensou, epá, qualquer dia a minha cara também vai aparecer na televisão. Então ele começou a orar, uma semana de campanha de jejum e oração, pumba, pumba, pumba. Senhor, tens que me ajudar a resolver este problema, porque qualquer dia vou aparecer e vou dizer, olha, está ali pastor, é um pirata, é um malandro, é um burlão e tal. Então o que é que aconteceu? Nós ajudamos ele a oração, não sabíamos bem o assunto, ele não tinha especificado o assunto, ele só explicou os pormenores depois do assunto estar resolvido. E telefonou para a pessoa que ele tinha passado montes de cheques no nome dessa pessoa e disse, olha, eu agora sou uma nova pessoa, estou aqui para dar a cara, não tenho como pagar esse dinheiro. E o que é que aconteceu? A pessoa, e isso foi um milagre de Deus, ao ver a atitude dele, a procurá-lo, para, pronto, mostrar a intenção né, de assumir uma responsabilidade, o facto de ele ter procurado a pessoa, perdoou-lhe metade do que devia. E depois fizeram um plano de pagamento de prestações do resto. Ele foi um alívio. Chegou e contou a história toda, que a gente não sabia que estava com uma grande aflição, pedindo a oração. Mas é isso que a palavra do Senhor diz. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Antes ele tirava, agora ele abençoa os outros. Antes ele tirava dos outros, agora tem prazer em abençoar aquele que está em necessidade. É isto. Deus abençoa-nos para que nós possamos ser uma bênção para aqueles que estão em necessidade. Amém? Aleluia. Então o Senhor usa aquilo que temos, os nossos dons, os nossos talentos, né? Deus usa e devemos pôr nas mãos de Deus, quer para a obra do Senhor, quer Deus possa trazer também sabedoria, né? Para algum empreendimento, para alguma situação, né? Vamos dar passos consultando sempre ao Senhor, né? Mas a verdade é que, se nós olharmos para a questão do português, ou alguns povos do Sul, mas especialmente o português, é um bocadinho isto, é muito medroso. Muitas vezes não dá aquele passo em frente, aquele passo de fé, porque está sempre com o pé atrás, tem sempre medo, é um povo muito negativo, né? E então muitas vezes não tem aquele espírito empreendedor, né? Não tem aquele espírito empreendedor e está sempre um bocadinho com o pé atrás, isto pode dar mal. E porquê? Porque culturalmente, riqueza é pecado. Não, não é pecado. O amor às riquezas, o amor ao dinheiro, sim, é pecado. Amém? Então, diz assim, 2 Coríntios 9, 6, amém? Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Isto tem a ver três aspectos, encontro aqui três aspectos. O aspecto espiritual, no sentido de evangelização, né? Temos sempre de dar testemunho. Se a gente não dá testemunho, se a gente não semeia, as pessoas não vão receber a mensagem. Bem, não vão receber a semente, no sentido espiritual. Mas Paulo está aqui falando na área financeira. Amém? O que semeia pouco, também pouco se fará. Tem a ver, dois aspectos. Ou com o investimento a nível pessoal, no negócio, mas também tem a ver com a sua generosidade para com a obra de Deus. Amém? Então, Efésios 6, 8 diz, cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Se houver esforço, amém? Aqui a palavra serve livre, essa palavra trouxe de ontem de um estudo bíblico que estivemos a fazer ali em Montemor. E aqui podemos pôr aqui, quer seja empregado, né? Quer seja patrão, né? Receberá do Senhor todo o bem que fizer. Se nós nos esforçarmos lá no nosso trabalho, né? Mais cedo ou mais tarde alguém vai reparar, né? Eu falo por mim, eu não era patrão, fui convidado para concorrer à chefia, mas sabia que ia-me ocupar muito tempo, nunca concorri. Até vieram-me convidar para delegado sindical e tudo. Você tem um perfil, assim, é porque assim, havia lá uns que aquilo era amigo da copofonia, né? Esses são os primeiros para
estamos na internet. Ok, mas pronto, mas alguém, um antigo delegado veio falar comigo, epá, tu tens um perfil de uma pessoa certinha, vá, queria que tu fosses delegado. Assim, não é isso. Vieram-me convidar para a chefia. Assim, não, que isso ocupa mais tempo, não tem que ter tempo para Deus também. Mas a verdade é esta, se nós formos fiéis, mais cedo ou mais tarde, e acabei por receber na empresa prémios de produtividade, prémios de assiduidade, houve um período, claro, não foi de um dia para o outro, mas chegou um ponto em que, pronto, já conheciam e as coisas não me desleixei no ano seguinte, né? Todos os anos recebia pelo menos mais 2 salários para além do normal, né? E às vezes, bom, mas vamos lá. Então vamos receber do Senhor. Deus vai recompensar. Vamos fazer a nossa parte e Deus, mais cedo ou mais tarde, vai abrir os olhos daqueles que têm responsabilidade sobre nós. Amém? Aqui a verdade tem um sentido espiritual. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor e o nosso trabalho, aliás, eu estava meditando com os irmãos sobre isto, servir, lá em Efésios 5 e 6, fala um bocadinho também isto. Olha, quando vocês estão servindo até os vossos patrões, os vossos senhores, lembram-se que estão servindo ao Senhor. Não é eles. Olha, deem um bom testemunho, porque é o Senhor a quem vocês servem. Né? É o Senhor, claro, eles não são deuses, mas o Senhor honrará e o Senhor recompensará também a nossa fidelidade. Então o Senhor recompensa o nosso esforço. Amém? O texto de Provérbios 3:9 diz que a nossa parte deve ser também, de alguma forma, é um sinal de gratidão. Honra o Senhor com a tua fazenda. Aquilo que nós temos foi Ele que pôs na nossa mão. Amém? Aquilo que nós temos é Deus que tem posto na nossa mão. Amém? Honra o Senhor com a tua fazenda. Amém? Com um sinal de gratidão e com as primícias de toda a tua renda. Dar a Deus o melhor, as primícias, é uma demonstração da nossa vida, ou seja, é uma demonstração de gratidão, porque a nossa vida depende dele, né? É verdade que Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos dá saúde, Ele que abençoa. Aliás, lá em Jeremias diz, orai pela paz, né? Orai pela prosperidade da cidade que vos transportei, porque na sua prosperidade vocês terão paz. Né? Eles estavam na Babilónia e o Senhor disse, olha, orem pela paz, orem por essa terra, que ela seja próspera. Porque se eles tiverem paz, se essa nação tiver paz, vocês também vão ter paz. Na nossa empresa ou no nosso patrão, devemos orar pelo nosso patrão, devemos orar para que as coisas corram bem, né? E não ter inveja. Né? Eu aqui me esforçar. É verdade que há injustiças, muitas vezes. Mas Deus, eu acredito, irmãos, se nós fazermos a nossa parte e não desenvolvermos, porque o patrão nunca vai reconhecer, pois, olha, dá sempre a fazer ronha, não. Mas vamos fazer a nossa parte e ao seu tempo, Deus recompensará. O homem às vezes é um bocado esquecido, mas Deus vai dar o jeito. Ele é fiel à sua palavra. Amém? Deus vai nos abençoar. Amém? Então, se verdadeiramente amamos ao Senhor, Ele terá o primeiro lugar nas nossas vidas. Como consequência do nosso amor ao Senhor, nós também amamos a sua obra. Como consequência do nosso amor ao Senhor, de Ele estar em primeiro lugar na nossa vida, nós queremos que a sua obra possa crescer, que a sua obra possa se desenvolver. Desejamos o progresso da obra do Senhor. E percebemos que, afinal, aqui, a nossa vida são 70 anos. Graças a Deus, porque aqueles que passam, né, dos 70 anos, ainda com alguma dificuldade, mas a verdade é que ninguém vai levar nada daqui. Nesse sentido, olha, aquilo que nós fizermos no sentido espiritual será acrescentado no céu. Até um copo de água que nós dermos, né? Jesus diz, até um copo de água que vocês deram destes pequeninos não ficará sem recompensa. O Senhor diz, acumulai ou ajuntai tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Então estamos investindo, estamos fazendo, dando o nosso tempo. Né? O inglês diz time is money, o tempo é dinheiro, dando o nosso tempo, às vezes prejudicando-nos. Né? E eu estava falando há bocadinho sobre isso. Não quis chefia porque sabia que ainda que ia ganhar mais, né? Porque sabia que ainda tinha que dar mais horas. E já não eram poucas, né? Mas tinha que dar mais horas à empresa. Não, eu disse, não, tem que ter tempo para Deus também. Deus tem que estar nisto. Aliás, a minha história fica para outro dia. Mas tem uma história. Foi Deus que me deu este trabalho. Eu rejeitei um trabalho onde estava ganhando muito mais para ir trabalhar neste trabalho, ganhar muito menos, mas Deus abençoou-me. Porque no outro trabalho era um trabalho que tinha esquemas. E eu um dia tive que enfrentar o patrão e dizer, olha, não faço mais. Amigo, calma aí, não estás roubando ninguém, não estás... Não faço mais. Né? E estava a ganhar muito bem naquele outro trabalho, estava a ganhar muito bem, mas era com esquemas. Não era meus, era esquema da empresa. Esquemas manhosos de mentira, de engano e roubo. Pronto, mas isso é outra história. Ok, já não estão cá, já morreram todos, essa gente toda. Mas quando eu disse não, e eu nem sequer sabia para onde é que ia trabalhar, até pensei, olha, se calhar vou ser vendedor ambulante para a praia, vou vender refrigerantes, latas, coisa assim, bebidas. Antes que isso, até fui-me registar e tudo, até às finanças. Mas antes que isso acontecesse, já estava vindo uma proposta de trabalho. Olha, estão a precisar ali de uma pessoa, é só para fazer umas fériasinhas e tal. E eu fui falar com o patrão, olha, tens de estar aqui os 30 dias. Então fui falar com o outro, olha, tenho que ir, não posso vir já, porque o trabalho era para ontem, alguém que estava doente, né? Assim, olha, estava passando aqui de manhã antes de entrar no outro trabalho para se ambientar aqui à coisa. E a coisa deu certo. Fui vendo como é que era, como não era, aprendendo durante o mês, dando os 30 dias ao patrão e Deus abençoou. Bem, mas vamos lá. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Amém? E então Deus diz que também irá nos abençoar. Amém? Que haja, eu vou avançar e não vou falar aqui, havia aqui muitos mais versículos que nos ajudariam. Amém? É interessante que, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Amém? Ora, aquele que dá semente ao que semeia é o Senhor. Ele vai, amém, ser fiel. Ele vai cuidar de nós e Deus irá nos abençoar. Amém? A bênção é tão grande, diz, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Significa bênção materiais e espirituais. Aqueles que aprendem a dar ou a ser liberais, né? Dar com amor à obra do Senhor, também vão conhecer as bênçãos espirituais e generosas de Deus. Bem, o tempo vai um bocadinho avançado, mas eu não posso terminar sem falar sobre disciplina. Amém? Só rapidamente. Filho meu, diz aqui, verso 11 e 12, não rejeites a correção do Senhor, nem tem nojo da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ou filho a quem quer bem. Amém? A disciplina faz parte do nosso processo de crescimento. É a poda, podemos dizer assim. Né? Aliás, o Senhor diz até que o Senhor limpa para que possamos dar mais fruto. Né? Aquilo que está roubando. É interessante. A irmã Maria, né? A irmã Delfina e o irmão Jorge também, né? Aquela coisa do tomate tem lá a chamar os ladrões, está a ver? Aquela coisinha, a gente vai lá e corta, né? Porque está roubando a força, né? A poda, né? Para dar mais fruto. Há coisas que nos estão muitas vezes a roubar as forças espirituais, né? E vem lá, irmã Floriana também. Isto é tudo gente percebe de quintal e de horta e dessa coisa toda. Mas é verdade, irmãos.
1 de Coríntios 9. Vamos lá ver aqui. Não, isto já está, já lemos. Um princípio que é muito importante, né? Irmãos, desnecessariamente terá o Senhor de nos corrigir quando nós aprendemos o caminho da autodisciplina, né? E aqui o apóstolo Paulo fala um bocadinho sobre isso, né? 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio. Correi de tal maneira que o alcançais. Então, muitas pessoas à nossa volta, e se nós vermos agora, até neste período agora relacionado com o fim do campeonato, né? Já houve aí um ou outro jogador de futebol que abusou, né? Abusou nas férias, né? Não se resguardou e já tem processo disciplinar, e etc. Ainda agora entrou de férias e já está com um processo disciplinar em cima. Irmãos, um atleta, ele precisa de ter disciplina. Tem que ter, olha, ir para a cama cedo, né? Tem que ter cuidado com a sua alimentação, tem que fazer exercício, amém? Um atleta tem que ter autodisciplina, tem que ser muito disciplinado, né? Um músico tem que ser muito disciplinado. Irmãos, há muita gente à nossa volta que, para as coisas seculares, as coisas normais da vida, né? Os seus hobbies ou até as suas profissões, eles têm uma disciplina muito rigorosa com eles próprios, né? Porquê? Porque se eles querem ser alguém, se querem ter algum sucesso, precisam ter essa autodisciplina, né? E quando não tem essa autodisciplina, acaba depois para a sua entidade patronal, clubes, etc., também sancionar, ainda é pior. Mas, voltando atrás, irmãos, nós somos chamados também a termos autodisciplina. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, há um caminho de negação. Não é? O caminho cristão é um caminho de negação. Negar, não é? O nosso eu, os nossos desejos carnais. Mas eu quero dizer, irmãos, que terá fruto, terá bênção. Não é? O caminho da negação terá crescimento, terá desenvolvimento. Amém? Moisés, ele a determinada altura, diz a palavra do Senhor que ele rejeitou ser filho da filha de Faraó, né? Antes escolhendo ser maltratado, né? Com o povo de Deus, do que um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 26, sobre os heróis da fé, né? Moisés, e aqui é muito interessante ver este aspecto, Moisés, sendo grande, sendo já um homem adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser, né, uma posição inferior, sendo maltratado como povo de Deus, identificar com o seu povo, né, naquele momento crucial, do que por um pouco, né, ter as honras, né, e diz aqui, ter um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, né? José, filho de Jacó, aconteceu exatamente o mesmo quando estava na casa de Potifar. Ele era mordomo, tinha acesso, era mordomo geral, né? Mas todos nós conhecemos a história, quando a patroa queria festa. Ele disse não e fugiu. E não teve problema em fugir. Ainda levou com as culpas, foi parar na prisão, mas ele não barafustou. Ele quis ser fiel a Deus, né? Ele teve autodisciplina, sofreu consequências injustas por causa desse controle, podemos dizer assim, que ele teve. Mas sabe uma coisa? Deus o recompensou, porque na hora certa, Deus o colocou como primeiro-ministro, né? Como o primeiro, abaixo de Faraó, sobre todo o império do Egito. Vale a pena, porque Deus vai recompensar a nossa fidelidade, a nossa negação, a nossa autodisciplina, a nossa negação às coisas mundanas, àquilo que não é bom, àquilo que prejudica-nos espiritualmente. Amém? E a correção divina. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem tem nós da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, porque Ele é Pai, assim como o Pai ou Filho a quem quer bem. Irmãos,
o Senhor é um Pai que nos quer bem. Eu ouvi uma história há alguns anos atrás de alguém que estava no corredor da morte. E no último dia foi-lhe dado, no outro dia antes de ser executado, foi dada a possibilidade de última visita da mãe. Né? E ele estava amarrado, estava ali algemado, e a determinada altura ele aproxima-se da mãe e, em vez de dar um beijo de despedida, mordeu a mãe. E toda a gente ficou: que é isto? Que é isto? Né? E ele disse: se tu me tivesses corrigido em pequeno, hoje não estava aqui. Se tu me tivesses corrigido. Né? Às vezes o deixa andar, e a pessoa fica sem regras. Né? É como a história de uma criança de 3 anos, né? Se nós dermos batatas fritas e donuts, doces, eles não vão querer nem comer sopa, não vão querer comer peixe, não vão querer comer essas coisas. Nada disso. Nada. É só doces. Né? Não, temos que comer uma sopinha, tem que comer peixe. Peixe não faz mal, e por aí fora, né? Isto é que é bom, né? Mas não quero, eu quero é doce, eu quero isto, eu quero aquilo, né? Bem, se a mãe faz à vontade ao filho ou à filha, o que é que vai acontecer? Olha, vai ter um filho diabético, vai ter com problemas mais à frente, há alguns tempos. Mas às vezes é necessário contrariar, corrigir, né? Às vezes tem de ser um bocadinho mais, levantar um bocadinho a voz. Não, senhor, vai comer a sopa. E depois fica lá 3 horas durante o prato da sopa. Mas vai se habituar ao sabor. Bem, isso é outra história. Irmãos, porque é que a mãe quer que o filho coma uma sopinha, né? Coma verdura, como o espinafre, o brócolis, que alguns é uma delícia. Né? Conheci alguém que não gostava de batata frita. Né? ok, afinal já não é a primeira. Mas, porque sempre deram a avózita, foi criada com a avó. A avó sempre deu, porque geralmente as avós tragam os netos, né? Mas isso é outra história. Fazem as vontadinhas todas, mas pronto. A correção, irmãos, sempre produzirá o seu resultado. Vale a pena, amém? Então a pessoa que teme a Deus recebe a correção sem revolta, diz: não tem nós. Amém? E como eu disse, David, e eu vou concluir exatamente com 3 versículos, quando David diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. E depois no Salmo 119, versos 6 e 7, diz assim: antes de ser afligido, ou seja, antes de ser corrigido, né, disciplinado, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. E no verso 71, mais à frente, ele diz: foi-me bom ter sido corrigido, foi-me bom ter sido afligido, né, para que aprendesse os teus estatutos. Né? Ele reconhece. E depois lá para casa leiam esta parte, está bem? Não temos tempo. Hebreus 12, 5 a 13, que fala, é para concluir, amém? Lá em casa, e depois leem estes versículos finais. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, só para não... Nosso Deus, nós te louvamos porque tu nos amas e como Pai tens o prazer, Senhor, de dar dádivas aos teus filhos, Senhor. Como Pai também procuras, Senhor, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso bem-estar, Senhor, em todas as áreas, física, espiritual, Senhor, material, emocional, Senhor. Tu és um Deus que cuida de nós, Tu és um Pai, Tu és Deus amoroso, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a andar nos seus caminhos, Senhor, a seguir a sua palavra e nos firmarmos mais e mais a cada dia, Senhor, no seu conselho, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nós sabemos que os teus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro, Senhor.